bem, então é uma alegria estar aqui com vocês, né? Aqui nessa igreja tão querida, já estive várias vezes quando fui pastor em Interlagos, mudou bastante coisa, né? Acho que mudou o piso da época, eu sei que aqui em cima com certeza mudou, tá bem bonita, né? Então é bom a gente ver que a igreja permanece a mesma, mas mudanças acontecem e quando acontecem é bom quando é para melhor, igual agora, né? Então a gente vai ter aqui uma breve reflexão sobre o que é missão e, na verdade, resgatar alguns pontos que a igreja cristã no geral acabou esquecendo ao longo da história. Não é que a gente não faça, vocês vão ver que muita coisa a gente faz. A única coisa que acontece é que muitas vezes a gente realmente não presta muita atenção na nossa vida e as oportunidades de missão que a gente tem, tá? Por que isso acontece? A gente vai ver e o que a gente pode fazer de diferente. Então, o que a gente vai abordar hoje, nada é muito diferente daquilo que o ser humano moderno vive. A igreja foi perdendo essas noções orgânicas de missão, porque, na verdade, as pessoas perderam a noção orgânica de vida. A nossa vida, assim, eu vou citar alguns exemplos para ilustrar. Quem disse que pontualidade é uma virtude bíblica? Não está na Bíblia, por exemplo, que começar o culto no horário é algo bom ou ruim. Vocês vão perceber que Jesus nunca marcou horário. E você vai ver que não tinha muitos horários na Bíblia. A única coisa assim que tinha um horário certo era nascer e o pôr do sol. Mas os horários eram fluidos. E a gente, nessa nossa forma moderna, a gente começou há 200 anos atrás a marcar horário para tudo. Começou com os ingleses, né? O horário do chá, horário de parar. E aí a gente começou a marcar horário para tudo, para iniciar trabalho, para terminar o trabalho, horário do almoço no trabalho. Mas tudo em função do quê? Em função do trabalho. Os horários foram surgindo porque a gente começou a ir para a cidade. Quem estava na roça não precisava tanto dos horários, porque era o sol, era o tempo, né? Eles iam trabalhando conforme dava. Então a gente começou a adotar várias coisas na nossa vida que hoje a gente tem assim como coisas muito quase que naturais. Como, por exemplo, a questão da nossa vida ser regida exatamente pelo ritmo do relógio, que não é realmente algo bíblico. Então, essa correria bíblica, essa correria moderna, ela vai afetar a vida do cristão, vai afetar a vida da igreja, vai afetar como a gente olha falar de Jesus ou não. Por quê? Porque a gente vive assim. São sintomas da vida contemporânea, e isso sim vai afetar a missão. Por isso que eu quero resgatar essa noção de que missão é mais do que evangelismo. Quando a gente fala em evangelismo é aquela coisa bem técnica, né? Entregar um livrete, ir no hospital, falar com pessoas que não são cristãs. É isso que a gente chama de evangelismo. Mas missão é mais que isso. Missão é basicamente uma vivência que você tem a partir da fé. Ou seja, todo cristão batizado é um missionário. Você começa a ser missionário no batismo, tá? Vamos para o primeiro slide, né? Vou pedir. Então, algumas noções básicas de missão que eu não vou entrar a fundo, porque vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. Eu só vou retomar para a gente relembrar. A igreja, quando começou a estar nessa coisa técnica, a igreja da reforma, os protestantes, né? É a gente que inventou isso, tá, galera? Esse negócio do horário, essa coisa de produtividade, quem inventou isso fomos nós protestantes. Não é uma veia católica, uma veia mais protestante. Então a gente começou a ver o mundo como algo que tem que progredir, e nisso a gente começou a ditar várias coisas. E aí a gente começa a olhar a missão apenas como id. Olha só, pensa bem, né? Uma sociedade regida pelo trabalho, o trabalho como o principal do ser humano. Então, uma igreja protestante, nações protestantes, basicamente, né? Então, nessa ideia do trabalho, não é só protestante, isso foi, enfim, não vamos entrar na filosofia aqui, no desenvolvimento humano, mas quando a sociedade humana passou a pautar a vida mais pelo trabalho e pelo progresso, você começa na igreja a olhar assim, tá, o que está acontecendo na fábrica tem que acontecer na igreja. O que acontece na fábrica? A especialização de trabalho, divisão de tarefas. Vamos fazer a mesma coisa na igreja. Aí você tá, então, o que é algo assim tipicamente missionário? O ID, a tal da grande comissão.
Então a igreja protestante começou a ver a missão como quase que um trabalho técnico dentro do trabalho da igreja. Aí você começou a ter um departamento de missão, você começou a ter uma área de missão, né? Então virou um trabalho meio semitécnico na igreja. Fruto dessa ideia de que a missão é só o ir, fazer discípulos e batizar. Mas isso não está errado, está certo, missão é isso, né? Jesus fala, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando. São os dois instrumentos missionários que Jesus deu. Missão é algo simples, batizar e ensinar, proclamar o Evangelho. É isso. Tá? Mas, na verdade, isso é tudo que a igreja faz. Batizar e pregar. Tá? Depois a gente começou a ver missão como Atos 1:8, no século 20, grandes missões, quando as igrejas começaram a olhar para os não cristãos e temos que enviar missionários. Foi algo assim que bonito em todas as igrejas cristãs, dos católicos aos protestantes. Início do século 20 foi um boom missionário. Final do século 19 foi assim. Havia missão antes? Havia, mas naquele estilo jesuíta. Era uma missão atrelada à cultura. Não era só a missão da igreja. Era assim, o império vinha, lembra nos portugueses, né? O império bancava, a igreja enviava a mão de obra. Mas quem bancava o missionário jesuíta era o dinheiro da coroa portuguesa. Era o tal do padroado, né? Então, missão até o século XIX, desde a era de Constantino, era visto também como uma ampliação da cultura romana, depois da cultura europeia, enfim. Então, estava atrelado à missão, mas também com um ofício cultural. O que também não está errado. Por quê? Você vai fazer missão, você leva a sua cultura. É impossível fazer uma missão não cultural. Mas no século XX, o pessoal começou a ver a questão de que a igreja não pode depender do Estado, né? A igreja não pode depender do financiamento do governo, a gente tem que fazer missão. Então aí a gente vai para Atos 1, Jesus fala, serei minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Então a igreja começa a olhar para o campo missionário e dizer, é a gente que tem que financiar, não é o Estado. Então as igrejas passaram a elas próprias a investirem na missão, financeiramente também e com a mão de obra. Então você tem um boom missionário, né? Especialmente batistas, a igreja católica mandando muitas ordens para a África, para a Ásia. Você tem aquela explosão, que é algo bom. O problema talvez é que esse boom missionário ele é feito por quem? Pelos especialistas de missão. Não era o pai e mãe de família que podia simplesmente abandonar toda a vida no Brasil e ir evangelizar uma tribo na Birmânia. Então você participava como? Você ofertava e alguém, digamos assim, especialista em missão, ele ia lá evangelizar e batizar. Tá? Então isso entrou muito na nossa cabeça quando fala de missão e evangelismo. A gente pensa logo, não, eu não sei fazer missão, eu tenho vergonha, não sei entregar livrete, não sei falar. Tá no DNA nosso, mais de 200 anos a gente mais ou menos pensa assim, né? Missão é algo que tem que estudar no mínimo, que tem que estar aqui fazendo um curso, né? E por fim, não. Quem é missionário na Bíblia? Se você lê a Bíblia sem essa ideia muito cultural, assim, quem é missionário na Bíblia? É quem Deus mandou ser. Você tem ali a escrava de Naamã. Será que ela fez um curso de missão para falar para Naamã que havia um profeta em Israel que iria curar o mestre dela? Será que a prostituta Raabe, que ajudou as tropas israelitas, fez algum estudo bíblico, fez uma preparação intensiva para ser missionária? Ou o próprio Noé, por exemplo, a gente não consegue imaginar eles como profissionais da missão. Simplesmente Deus pega e manda eles fazerem algo. O próprio Isaías, não sei fazer isso, aí Deus tem que ir lá purificar os lábios dele, o profeta Ezequiel, o profeta Moisés, todos eles não eram profissionais da missão. Moisés era agricultor e pecuarista, né? Cuidador de ovelhas. O rei Davi era o rei também, cuidador de ovelhas. Você tem Ezequiel, era só um jovem. Jonas era provavelmente um agricultor. Nenhum assim que teve... E não foi assim que Deus falou, primeiro você vai ficar 5 anos estudando, daí você vai fazer missão. Não, você vai agora.
Então a missão na Bíblia, próximo slide, pastor, ela vem a partir da nossa dependência em Jesus, que é o texto bíblico de Colossenses 2. Quem tiver a Bíblia pode abrir em Colossenses 2, que é o lema da IELB esse ano. Quando você está enraizado em Jesus, você já é um missionário. Tá? Então alguém pode ler versículos 1 a 7, por favor? Colossenses 2, 1 a 7. Pode ler? Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Porque embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês. E fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Muito bom. Isso aqui, na verdade, toda a Bíblia mostra esse tipo de missão. Tá? O que é a missão? É você estar no versículo 7, enraizado em Jesus. Como que isso acontece? A partir do batismo ou a partir do momento que você crê pelo Evangelho. Quando você é convertido pelo Espírito Santo, você está enraizado. Né? Jesus fala que Ele é a videira, nós somos os ramos. Toda a linguagem bíblica é essa da dependência de Deus. Você cristão, quando se torna cristão, na verdade você aprende que você não é Deus. É a primeira coisa que você aprende na conversão. Você aprende que você não é Deus, ou seja, que você não é um ser independente, que toda a sua vida depende de um ser mais poderoso que você. Então, você está enraizado, você não tem raiz própria, você está enraizado. Né? Crisóstomo, pregador cristão do 3º século, diz que nós somos como a lua, não temos brilho próprio, mas apenas refletimos a luz do sol. Então ele chama o cristão de mistério lunar. Então a gente reflete a luz de alguém que é muito mais poderoso que a gente. Ser cristão é isso, é estar enraizado, dependente de Jesus. E a partir do momento que você depende de alguém que é o próprio Deus, a sua vida vai espelhar essa dependência e não a sua independência própria. Então fazer missão, em primeiro lugar, é isso. Quando você é cristão, você está dependente de Deus. E o que você recebe de Deus, você produz para você e para o mundo. É a figueira, é o ramo que vai dar frutos. É a figueira que produz frutos. Então vejam como a linguagem bíblica toda é permeada dessa questão. Se você for pensar na queda em pecado, a gente vai ver. A queda em pecado é uma declaração de independência. Queremos não ser dependente de Deus, mas ser igual a Deus. Tá? Então, missão, gente, é ser dependente de Deus. Vamos para o próximo slide. E aí que eu trago essa questão da comunhão. Qual é o símbolo máximo de dependência? É a comida. Sabe quem me abriu esses olhos? Foi a Kemi, minha filha mais velha. Ela é a melhor teóloga que eu já vi. Porque ela me ensina coisas, ou ela faz eu buscar coisas que eu nunca, jamais vi em nenhuma aula de teologia. Então uma vez ela perguntou assim, ela tinha de 4 para 5 anos. Ela estava, eu contando história para ela no fim do dia, da criação, papapá, ela, pai, acho que tem um erro no mundo. Falei, tá, qual é o erro no mundo? Tem vários por causa do pecado. Não, pai, antes do pecado. Deus já fez o mundo um pouco errado. Falei, como assim? Por que Deus teve que inventar que a gente tem que comer?
E tipo, a Kemi não gosta de comer. Ela não sente prazer na comida. É igual a mãe dela, né? Não tem. Ela tem sorvete, a Kemi. Ah, amanhã eu como. Né? Na minha época eu devorava. Quer chocolate? Acho que hoje não. Né? Então a comida para ela é uma obrigação. Ela tem que se nutrir, né? Então para ela eu pensei, filha, é que para você não é uma coisa boa, mas eu gosto de comer. Eu acho que foi muito legal Deus criar a gente para comer. Ela, não, pai. Não, pensa bem, pai. Olha só, pai. Quanto que você trabalha para a gente ter comida? Porque sempre falo, filha, para a gente comer eu tenho que trabalhar, né, 15 dias no mês, né? Sei lá, eu falava. Então ela, não, você poderia trabalhar bem menos. Quanto tempo que leva para fazer a comida? Quanto tempo leva para lavar a louça? Quanto leva no mercado para comprar a comida? Quanto tem? Olha o tamanho de uma cozinha, pai. Imagina não ter nada na cozinha, ser um playground. E olha o tempo que a gente economiza comendo. Ia poder brincar o dia inteiro e não ia ter que ouvir você. A Kemi entra a hora da janta, que a gente morava no condomínio, as crianças na rua, né? Kemi entra, tem que jantar. Ia ser magnífico. Falei, de onde você tirou essa ideia, filha? Quem que não precisa comer? Não, igual o super-homem, pai. Porque o super-homem não precisa comer. Ele processa a luz solar e vira corpo, vira energia. Ele não come, pai. Sabia que ele não come? Eu falei, filho, eu sabia. Eu li a gibi, né? Ele não come, realmente. Ele é uma bateria solar. Então, pai, por que Deus não fez a gente igual o Superman? Aí eu falei, não sei, filha. Me pegou. Então eu fui pesquisar na teologia por que Deus teria feito a gente como, porque Deus poderia ter feito a gente igual o Superman. Processa a luz do sol e vive. Por que a gente teve boca, comida, né? E aí eu descobri um teólogo ortodoxo da igreja oriental. E ele fala assim, que o ato de comer, quando Deus fala para Adão, né? Pode ir para o próximo slide? Quando Deus fala para Adão ali... mais um, por favor, pastor. Quando Deus fala para Adão, para vocês se alimentarem, Adão e Eva, né? Eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Quando Deus mostra isso para o ser humano, Ele está dizendo o quê? Você só é imortal porque eu gero comida para você. E isso é verdade. O ser humano, mesmo sem o pecado, o ser humano não é imortal por natureza. Tá? Se fosse possível, entre aspas, depois da volta de Jesus, você fazer greve de fome, não é que ninguém vai fazer, né? Porque a gente vai ser perfeito. Mas se lá na Nova Jerusalém alguém fizer greve de fome, morreria. Tá? Para a gente se manter vivo eternamente quando Jesus voltar, os nossos corpos precisarão processar alimento para se manter mesmo na Nova Jerusalém. Mesmo no Jardim do Éden. Por quê? Por que isso, teologicamente falando? Porque o ato de comer mostra que você, como ser humano, sempre vai depender de Deus. Nunca você vai ser imortal por natureza plena. Você sempre vai ter que, no ato de pegar a folha, a fruta, ingerir e dizer, obrigado, Senhor, eu só me mantenho vivo e tenho vida eterna. Mesmo sem pecado, eu só me mantenho eterno porque eu tenho que comer. Ou seja, a nossa eternidade, a nossa vida infinita só é assim porque tem um Deus que garante que é assim. Sem Deus a gente morre no próximo segundo após Ele dizer, vocês estão mortos, a gente morre. Não sei se vocês entenderam a profundidade do ato de comer, mesmo sem o pecado. Tá? Então Deus dá a nós o fruto da terra. Vejam como até hoje o ato de se nutrir demonstra o quê? Que a gente depende de Deus. E isso para um cristão deveria colar fundo, porque se você é cristão, né? Você precisa na sua vida espelhar isso para o seu vizinho, para o seu amigo, para a sua família, para os seus filhos. Você não pode mostrar para o seu filho que aquele prato de comida está lá só porque você trabalhou. Você tem que dizer que o seu trabalho é só um detalhe, porque se não fosse Deus manter o universo funcionando, se não fosse Deus manter o ciclo da natureza, manter tudo acontecendo, a gente morreria. Não teria trigo para fazer pão, mesmo com você tendo R$1 milhão na conta. Então, o cristão começa a fazer missão quando ele reconhece essa questão da total dependência de Deus
de tudo que a gente é, de tudo que a gente tem. Porque é só Deus decidir ter 2 anos de seca no mundo inteiro, tudo que você tem na sua conta bancária vai virar pó, porque não vai ter comida. Ninguém vai querer vender a gente vai estar atrás de comida. Todo o sistema econômico colapsa no momento em que Deus decide parar a agricultura e pecuária por 2 anos. Basta deixar lá, 2 anos não vai chover na terra. Vai colapsar tudo. O dinheiro que você tem vai virar pó. Você vai estar vendendo sua casa para trocar por 1 quilo de farinha. O seu carro, tudo, né? Então o cristão tem que reconhecer isso. Que o que mantém a gente vivo não é sistema econômico, não é quem está na presidência, não é quem é governador, não é quem é o prefeito, não é o seu trabalho duro, não é nada disso. Isso são meios que Deus usa para manter, até o seu trabalho. Deus usa o seu trabalho para te dar comida. Se Ele não quisesse usar o seu trabalho, não usaria. Então a gente tem que agradecer a Deus. Deus, que bom que o Senhor mantém as coisas funcionando da forma como são hoje, a ponto de eu oferecer comida para os meus filhos. Gratos somos a Ti, Senhor. Esse é o primeiro ponto da missão. Você na sua casa ensinar para o seu filho com o que você é, que você reconhece que a sua vida toda só depende de Deus. Ou seja, é um péssimo missionário aquele pai, aquela mãe que fica sem dormir porque tem um problema no trabalho. O que você passa para o seu filho? Que o seu trabalho depende de você, não de Deus. Você tem que resolver, né? Você não é pago para perder o sono. Mesmo que você é empresário, o seu trabalho não é feito para você perder o sono, é feito para te alimentar. Quando a gente fica nervoso com a família porque teve um problema no trabalho, na carreira, com um colega, o que a gente está mostrando para os filhos? Que aquilo tudo se mantém por sua causa, não por causa de Deus. Entende? Que é você que mantém a sua casa, as suas contas, o seu dinheiro, tudo é você. E talvez você até acredite que é você mesmo. Esse é o problema do cristão, né? Talvez você acredite, não, mas se não for eu levantar cedo, pastor Mário, que bom, mas se Deus te der um câncer amanhã, você não levanta cedo. Você tem que reconhecer que o fato de você ter vontade de levantar cedo, que o fato de você ir lá trabalhar, é porque Deus te abençoa e te dá essa disposição. Quando você crê que é isso que acontece na sua vida, que o que você é, o que você tem, é muito mais fruto de Deus do que do seu mérito, você começa a viver uma vida mais leve, mesmo trabalhando duro. Mas é aquele pai de família, eu vou citar o meu pai, que nem cristão era, ele era assim. Meu pai nunca perdeu sono por causa do trabalho. Ele era gerente geral de várias agências do Banespa, depois Santander. Eu falei, pai, o senhor nunca teve problema no trabalho? Não, filho, eu tive vários. Sumiu dinheiro, mas porque eu nunca vi o senhor chegar em casa, descontar na gente, ficar bravo, dormir. Filho, mas ia resolver alguma coisa, descontar em você, chegar em casa e ficar infernizando, sem dormir? Eu ia conseguir o dinheiro de volta, empregando? Não ia. Então, bati o meu cartão lá, estou em casa, não vou resolver, amanhã eu tento resolver, né? Então, quando a gente começa a entender como cristão isso, você vai ser missionário dos seus filhos. Se os filhos vão entender que o pai e a mãe deles crê que Deus é 100% responsável por tudo que eles têm, mesmo que eles tenham que se esforçar, mas eles sabem que tem alguém dando aquele empurrão por trás, dizendo, vai meu filho, vai minha filha que eu vou adiante. Não sei se deu para entender esse primeiro ponto da comida como nossa total dependência. Vejam que aqui nessa parte da palestra cai a primeira crença que nós temos moderna. A crença de que tudo que a gente tem na nossa vida privada depende da gente, ou só da gente. É uma crença bem moderna, contemporânea. E a 99% dos ocidentais e de nós brasileiros a gente crê nisso. A gente perde o sono. Então, quer ser missionário? Você é batizado, meu filho. Se você perder esse emprego, Deus vai abrir portas em outro. Você tem que se esforçar, tem que dar o seu duro, mas ciente de que Deus está te abençoando e que se não for aquele caminho pode ser outro. Então, chegou de noite, descansa com a sua família, beija sua esposa, abraça seus filhos e vai dormir. Mostra que você sabe que tudo depende de Deus. Amanhã você vai acordar e vai pensar de novo no seu problema. Então, primeiro ponto, gente, do missionário mostra para sua família que você crê que a sua vida depende de Deus, mais do que de você mesmo, tá? Próximo slide.
Por que que a gente tem essa tentação tão grande de acreditar que a igreja, que a nossa vida, que as nossas contas depende da gente? Por que que a gente tem burnout? Por que que a gente fica ansioso? Por que que a gente, né, a nossa vida gira em torno dos problemas, a gente não consegue sair disso hoje? Por que que a gente é assim? Na verdade, a gente sempre foi assim. Hoje piorou, mas a gente sempre foi assim, porque a gente caiu em pecado. Olha só, o primeiro pecado é um pecado, entre aspas, de comida. Deus fala para Adão e Eva, não coma dessa fruta. Por quê? Não é porque a fruta era venenosa. Quando Deus criou aquela fruta, aquela árvore, o que ele falou? Tudo é bom. A fruta era boa. A fruta não tinha veneno. Ela não ia fazer mal para o organismo de Adão e Eva. Qual era o problema de comer aquela fruta? Era a desobediência. Era o princípio de dizer, Deus, eu quero trilhar o meu caminho. Eu quero fazer a minha vida depender de mim. Eu quero ser igual ao Senhor. Então, o pecado que nasce com a gente, ele vem desse impulso de Adão e Eva, que é nada mais de eu achar que tudo na minha vida depende de mim. Eu quero ser igual a Deus. Tanto é que quando a gente fala em queda, em pecado, não é bem uma queda, é um nariz empinado. A gente quer levantar a cabeça e dizer, depende de mim. A igreja depende de mim, meu trabalho, meus filhos, a minha saúde depende só de mim. Então a gente começa a achar que a gente tem controle sobre tudo. Por um tempo funciona, né? Você já tentou controlar a sua vida? Todos nós aprendemos isso na escola. Tem que controlar o seu tempo, tem que controlar o seu estudo. Você começa a controlar, então você vai empilhando os pratos, né? Quando você é jovem, consegue, você tem saúde, tá lá. E você começa a crer, cara, eu sou bom mesmo, olha só. Olha, eu passei na federal de não sei aonde, eu sou muito inteligente. Olha, eu consegui um emprego, opa, tô ganhando 3, 4 dígitos. Agora eu namorei, eu vou casar, tá tudo beleza. Aí bota outro prato. Não, tá ótimo, minha saúde é excelente, vou correr meia maratona aqui, minha casa financiada. Você tem saúde, tá jovem, você tá lá, empilhando, eu sou bom, né? Você não fala isso, mas você acredita nisso. Aí a sua vida naturalmente começa a dar uma escorregada, né? Porque é natural escorregar alguma coisa. Aí aquele pratinho lá do seu trabalho, você já tem 10 anos de carreira, tá vindo uma molecada mais nova que você. Então aquilo já não tá tão legal, porque a concorrência aumenta. Nossa, esse prato não tá girando, você fica lá. Aí você está preocupado com aquele prato que você tem que gastar mais tempo girando. Aí, mas aqui, ó, meu casamento tá ruim também, porque eu tô muito no trabalho, minha esposa, meu marido reclamando, e aí você tá no trabalho e aqui no casamento. Agora, nossa, não era a hora de estar grávida. Oh, meu Deus do céu, ele vai um pratinho aqui da gravidez, eu quero ser a melhor mãe, vai no Instagram, segue todo mundo que é mãe no Instagram. Não consigo ser igual, e a casa tá caindo aos pedaços porque você não consegue manter limpa, né? Eu tenho que ajudar minha esposa, tá? Não, e vai, quando você vê, todos os pratos estão assim, né? Até o primeiro começar a cair. E aí os outros parece que vão cair na sequência. Então nós seres humanos acreditamos que a gente consegue controlar tudo. Mas eu acho que quem tem mais de 35 anos sabe que isso não é verdade, né? Talvez quem tem menos, que para mim foi com 35 anos. Nascimento da Kemi, comecei a ver, cara, eu não dou conta. Né? Não mais perfeitamente, né? A gente começa não dá, não consigo. E aí os pratos começam a cair. Por quê? Porque a gente acha que a gente é igual a Adão e Eva, que a gente é igual a Deus, que a gente controla tudo. E aí você começa a ter burnout, você tem síndrome no trabalho. Seu casamento tem que ter terapia. Na igreja você mandou um monte de gente lá ir para aquele lugar porque você não está irritado. E a sua vida começa a desmoronar. E por que Deus deixa? Eu digo assim, graças a Deus que Ele deixa isso acontecer, porque a gente percebe que a gente não é Deus, que a gente tem que ver todos aqueles cacos no chão e dizer, Deus, eu consegui empilhar prato, mas o que eu faço com os cacos? Acabou a minha vida. A minha carreira não é mais aquela, meu casamento está quase terminado, meus filhos me desobedecem, minha saúde foi pro brejo, não consigo correr mais minha meia maratona, agora é caco, não tem nem prato mais, o que eu faço, Senhor? Aí naquele momento Deus fala com você, meu filho, vem cá, agora você reconheceu que eu sou Deus,
e não você. Eu sou o Senhor. Agora escuta a minha voz. Não é? Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Tá? Percebam que quando Deus fala para Adão e Eva a partir do pecado, o que Deus fala para eles? Vocês vão ter que suar para comer o pão. Olha, o que vinha de graça passa a vir mediante suor. É uma maldição? Por um lado é. Por quê? Porque o que vinha de graça agora tem um custo, tem que trabalhar. Mas também é uma promessa: se você trabalhar vai ter o pão. Isso é promessa bíblica, não é teologia da prosperidade. Você trabalha, vai ter o pão. Só que Deus não está falando que você vai ter o Honda Civic, que você vai ter um apartamento duplex. Está falando que você vai ter o que comer, o que vestir e onde morar. Isso Deus garante, né? Se você suar, trabalhar, vai ter. Se eu não posso trabalhar, para isso serve a igreja, né? E não o governo. O governo também, graças a Deus, às vezes, né? Mas sabia que a função de cuidar das pessoas que não têm condição de trabalhar, Deus deu para nós, igreja, não para o governo. É a gente que deveria estar liderando o mundo na questão assim: quem precisa de um apoio financeiro porque está doente? Vejam que, por incompetência nossa, quem acaba cuidando disso são os governos no geral, com o INSS, né? Mas quem deveria, por ordem divina, de cuidar dessa parte dos necessitados de uma nação, era a gente. A gente que deveria ter esse cuidado de diaconia com os que sofrem. E foi assim que a igreja cristã fez missão com os romanos. O imperador romano Juliano, que mandava matar os cristãos, uma hora ele falou: gente, não adianta matar mais. Sabe por que eles crescem? Porque eles cuidam das viúvas e dos órfãos, não deles, dos nossos. A gente abandona o órfão, eles vão lá e recolhem. Eles cuidam dos enfermos deles, mas e também dos nossos. Como que não vai ter cristão depois disso, né? Então a igreja cristã começou a evangelizar o Império Romano todo com essa visão de que aquele que geme está sob cuidado do Senhor por meio da igreja. Tanto que os primeiros orfanatos e hospitais, quem fundou foi a igreja cristã. Quem inventou isso de hospital foram os cristãos. Quem inventou a medicina moderna, entre aspas, foi os cristãos. Na primeira peste romana, os médicos gregos e romanos abandonaram tudo. Quem foram os médicos que ficaram durante as pestes, especialmente a peste bubônica? Foram médicos que seguiam uma ética cristã, que se sacrificaram pela população. Ali não é o juramento de Hipócrates, isso veio depois, mas foi a atitude dos médicos cristãos que foram formatando como deveria ser a atitude de um médico no Sacro Império Romano Germânico. Ali que você tem a fundação da medicina moderna. Depois eles vão tentar resgatar os gregos, porque era mais bonito, né, dizer que é lá de trás e não ali depois das pestes, tá? Vamos adiante. Tanto é que Jesus começa a fazer missão na sua vida falando de comida, tá? Ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele dá a Santa Ceia. Quando a gente vê a água do batismo, a gente logo pensa lavar regenerador, né? Que é o Tito fala. Mas se você fala do batismo lá em locais que tem seca, eles não pensam tanto no batismo como um lavar. Eles pensam no batismo como um saciar a sede. O elemento da água é vista lá como comida e não como um utensílio de higiene, tá? Então, por isso que a igreja cristã, com certeza, historicamente, não fazia batismo em imersão, porque a igreja cresceu em áreas desérticas, Antioquia na Síria, Egito, né, a Palestina, não tinha rios a rodo ali, lagoas. Como que a igreja batizava? Igual a gente faz aqui, derramando água. A imersão veio depois, com a conquista das grandes cidades. Mas os primeiros batismos, historicamente falando, era derramando na cabeça. Porque a ideia não era tanto um lavar, né? A ideia era um saciar a sede, né? O Espírito Santo saciar, ser a água da vida, né? E você tem todo o culto à Santa Ceia. E aí, nesse ponto, a igreja luterana tem algo que poucas vão ter. Para nós, a Santa Ceia você recebe como? Você não recebe com o Espírito, você recebe com a boca. A Santa Ceia é, em primeiro lugar, um ato de comida. Você tem que, com a boca, você come e bebe o corpo e sangue de Jesus.
tá? Não é espiritual, não é um símbolo, é um ato mesmo. Ou seja, até na Santa Ceia, Deus está dizendo assim: você depende de mim para ter perdão. Você tem que ingerir o corpo e sangue de Jesus para perdão dos teus pecados. O seu corpo físico precisa receber esse Cristo na Santa Ceia, não é o seu espírito. O que Deus quer mostrar com isso? O batismo é físico, a Santa Ceia é física. Olha como a Bíblia fala muito mais do mundo físico do que do mundo espiritual quando o assunto é missão e conversão. Essa é a segunda coisa que cai na nossa mentalidade ocidental. Caiu a primeira, de que a gente não é Deus. Não tem muito mérito naquilo que a gente é. Tem, mas se não for Deus, você não é. Então é muito mais Deus. Você é 10%, Deus é 90%. Então não tem motivo de orgulho, não. Né? Se você passar lá no MIT, não coloca uma faixa assim no Facebook: eu passei. Coloca assim: Deus, graças te damos. Porque 90% foi tu, 10% eu que estudei, eu que malhei, eu que fiquei sem dormir, beleza. Mas 90% é o Senhor que manteve água para mim, que manteve o mundo, que manteve a economia, que manteve tudo, para daí eu ter 10% condições de me esforçar. A gente dá graças a Deus. Né? Então vejam, olha como a pregação bíblica é física. Você tem 3 meios da graça, 2 são físicos. Você só recebe pelo corpo, não é pelo espírito. Não é nem online. Não tem como, batiza aí você aí online, né? É físico, é presença, é comunhão, é tato, é comer, é a água na cabeça do meu filho. Por que Deus faz essa questão? Foi a pergunta da Kemi. Por que não podia ser Deus, né? A Kemi já é geração alfa, né? Pai, por que tem que ir na igreja lá para batizar e tomar Santa Ceia? Poderia ser tipo assim: pai, grava um vídeo. O Senhor mesmo bota a batina, grava um vídeo e faz assim: isso é meu corpo, toma e come, isso é meu sangue, toma e bebe. E aí a gente coloca, o mundo inteiro vai ouvir, e eles em casa comem e tomam. E acabou, pai, é um culto para toda a eternidade. Você não tem mais que ficar trabalhando. Todo domingo, pai, tem que ir lá abrir igreja, não é fecha igreja, faz um só, pai, grava. Tipo assim, episódios, aí ela citou um desenho dela, né? Tipo aquele episódio da Frozen lá. Você gravou uma vez, pai, a Frozen não fica cantando de novo. Gravou uma vez e fica assim, milhões de visualizações. Já pensou, pai? Trilhões de visualizações do seu culto. E você pode ir para a praia domingo, pai. E deixa lá rodando. Quem quiser faz um domingo, segunda, terça, quarta, de noite, e toma Santa Ceia. Não precisa de pastor de igreja. Tudo online. Falei: filha, então eu vou fazer assim, eu vou gravar o papai aqui, vamos ver se vai funcionar. Oi, Akemi, eu te amo, vai bem para a escola. Oi, Akemi, como foi seu dia hoje? Tudo bem? E aí eu posso ir lá fazer o que eu quero viajar, eu quero correr maratona. Eu não preciso contar a história para você, eu vou gravar todas as 7 histórias da semana, eu vou botar lá na sua conta lá, segunda-feira é essa, você assiste, pode ser assim? Não, pai, você é meu pai. Eu falei: então Deus é meu pai também. Deus é nosso pai, Ele quer que a gente toque Ele com a boca. Ele quer que a gente esteja presencialmente juntos toda semana. Não adianta gravar só, filha. Aí ela: entendi. A igreja é muito mais uma coisa de amor do que de diversão, né? Falei: a igreja é um lance de amor, filha, não é de diversão, não é de botar um play, legal, vou tomar Santa Ceia que eu acho legal. Aí ela entendeu que Deus, quando vem até nós, Ele vem fisicamente. Gente, parece que não faz muito sentido porque a gente às vezes não vive assim. A gente acha que a conversão é na mente, é no coração, é no espírito. A gente fala até: siga o seu coração, né? A gente acha que está lá dentro. Não, a sua fé está em tudo que você é, inclusive fisicamente, inclusive no ato de comer, de beber. O culto aqui é físico, o abraço é importante, tudo isso é importante. E a Santa Ceia é um negócio físico, tá? Então acho que cai um terceiro mito de que a nossa conversão é espiritual. Não, ela é total, não é espiritual, ela é você, não é seu espírito, é você. Ou seja, o que você faz com o seu corpo, você faz diante do Senhor, porque você foi batizado no seu corpo. Você recebe a Santa Ceia com o seu corpo. Deus está interessado no que você faz com o seu corpo. Né? Ele quer que você guarde isso para o uso santo dele, tá? Muito bem, vamos adiante. Quando a gente olha na Bíblia,
para os banquetes que nós temos, né? A Bíblia, quando fala da Nova Jerusalém, é essa festa ali em Isaías 25, que a gente não vai ler, não vai dar tempo. Mas Isaías 25 fala de uma carne gorda com tutano. É a linguagem lá daquela época, né? Carnes gordas com tutano. Então era uma forma do povo dizer assim, nossa, que maravilha. A Kemi já não gosta tanto de carne. Então a gente fala, é um McDonald's. É carne também, né? É um McDonald's, é uma pizza. É essa a ideia. Tá? Mas puxa vida, Deus está falando de carne. Olha que coisa engraçada, né? Quando a gente usa a Bíblia para tentar defender algumas pautas, não funciona. Porque tem carne ali comendo. Mas se você vê em Gênesis, Deus só dá o fruto da terra. Só dá fruta e folhas. Que faz sentido, sabe por quê? Porque lá, sem o pecado, a nutrição não envolveria nenhum tipo de morte animal, realmente, tá? Não haveria morte no Jardim do Éden. O leão não iria ser carnívoro. Lembra que quando você lê em Isaías, fala que o cordeirinho vai pastar com o leão? O leão vai comer o que, gente? Vai comer pasto, vai ser herbívoro. Então, realmente, a linguagem da criação do mundo é uma linguagem, não é vegana não, nem vegetariana, porque não é pauta ideológica. Deus não estava preocupadinho, não. Deus não queria que houvesse mortes para suster a gente só ia depender daquilo que Deus dá a partir da terra. Tá, mas por que Isaías fala de carne? Porque depois da arca de Noé, Deus fala para Noé daí. A partir do pecado você precisa do quê? Deus fala para Noé, todos os animais puros vocês podem comer. A gente começou a precisar de comer animal para se manter. Então nosso ato de comer hoje realmente, a gente não só depende do que Deus dá, a gente depende até de ter que sacrificar ou matar os animais para manter a nossa vida. É um fator de sobrevivência a partir de Noé. Não bastava mais a terra agora, o ser humano precisava de mais outras coisas, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Estamos falando em comida. Qual é a comida preferida de vocês? Pensa. Agora alguém fala aí, qual é a comida preferida de vocês? Oi? Torta capixaba, torta de Páscoa. Deve ser boa, né? Vocês são lá do Espírito Santo? Que legal. Então, torta capixaba. Quem mais quer falar alguma? O pastor Lucas deve ser churrasco, né? Gaúcho. Costela 12 horas, né? Vazio, churrasco, né? Quem mais? Pizza, ninguém. Os jovens lá, Burger King, não? Nada a ver. Vocês pensaram em comida. Agora a pergunta que eu faço é: por que essa comida? E geralmente ela está atrelada a pessoas. Não é a comida em si, é a pessoas. Você comia, na próximo slide. Você pensa numa comida, então tem vários tipos de comida que o pessoal já me falou ali: arroz, feijão, bife, suco. Mas olha, uma pessoa disse aquilo ali, ó: arroz com cenoura que minha mãe prepara tem sabor de amor. Lembra da mãe, né? Gosto muito de suco de uva com água com gás. Tá? Lembra da mãe. Minha comida preferida é frango com quiabo. Por quê? Porque minha avó fazia. Então eu aprendi a gostar. Ninguém faz igual dela, então não adianta. É o gosto dela. Ela já morreu faz tempo, né? Adiante, pastor. Então a comida favorita sua, a gente está falando de comida, de comunhão, tem a ver com quem fazia ou quem faz, com quem você come, quem você gostaria de convidar, né, lá no futuro, e há um sonho nisso tudo. Tá? Olha então como a comida tem a ver com comunhão. E se na igreja você falar de Santa Ceia, que é comida, de batismo, que é comida, porque é água, que tudo é comida, Deus te alimentando, você comer é comunhão com Deus. Vocês percebem como quando fala de missão, Deus está falando de comunhão? Você só é missionário na sua casa se você tem comunhão com a sua família. E aí, gente, cai o quarto ponto aqui da nossa sociedade moderna. Para você que é pai e mãe cristão,
de ficar acreditando nessa ideia, nesse papo moderno de tempo de qualidade. Isso não tem na Bíblia, tempo de qualidade. Você tem que passar tempo, e bastante tempo, com seu filho. Não é tempo de... Porque isso de tempo de qualidade, me desculpem quem é, né? É aquela desculpa que você tem, porque em vez de ficar 3 horas com o filho, eu quero ficar meia hora. Certo? É essa a verdade, né? Poxa vida, não, eu vou ficar meia hora. Meia hora de qualidade vale por 3 horas. Não vale, gente. Seu filho não sabe analisar o que é um tempo de qualidade. Seu filho sabe analisar se você fica tempo com ele. E não é meia hora de qualidade, não. É bastante. Às vezes 3 horas sem fazer nada com seu filho ali do lado vale mais do que aquela 30 minutos de qualidade. Porque você conviveu com ele. E no fundo, gente, nós somos assim. Pensa você. Os melhores momentos que você teve com alguém que fez essa comida que você gosta, não é porque essa pessoa que estava fazendo essa comida estava preocupada em passar tempo de qualidade com você. Porque ele queria ter tempo para outras coisas. Não, então meia hora de qualidade vale porque não tem muito tempo. Não, foi porque essa pessoa passava tempo com você. Ela não ficava analisando se era de qualidade. Não, ela queria ficar tempo com você. Queria estar com você. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer aqui de ser missionário em casa. Para ser missionário em casa com seus filhos, você tem que ficar tempo com seu filho. Aí o Cortella, que é um católico, ele fala um negócio muito legal. Ele fala, gente, se você é pai e mãe, esquece aquela coisa de querer jogar bola toda noite. Você não vai jogar bola toda noite, esquece. Você vai ficar com seu filho, fazendo o quê? Dançando no balé com ela, né? Brincando de Tom e Jerry. Não é exatamente um tempo de qualidade, mas é um tempo, todo dia, toda noite, com o seu filho. Você não vai mais poder querer correr uma maratona, infelizmente, pastor Lucas. Não dá, você não vai ter 3 horas por dia para treinar, né? Não, você não vai ter. Você vai ter que ficar com o seu filho todo dia, numa rotina todo dia. E o Cortella está certo nisso. É todo dia com o seu filho, todo dia você casa, todo dia com a sua esposa, né? Então, o missionário cristão em casa é aquele que olha para a família e diz, a família é minha prioridade. E aí, para isso, eu vou ter que abrir mão de alguns sonhos que eu tinha quando eu consegui... Lembra dos pratos? Quando eu consegui empilhar todos os pratos que eu era solteiro e bem sucedido no trabalho e tinha saúde. Agora eu vou ter que... esse prato aqui da minha crossfit, do meu sonho de ser jogador de bola amador, esse eu vou tirar. Lá quando eu for mais velho. E aí, guarda ele lá para outro dia. Esse aqui também, né? Eu acompanho o meu time de futebol toda quarta, todo domingo. Esse aqui também eu vou ter que aposentar um pouquinho por uns anos. Porque eu tenho esse aqui, ó. Primeiro filho, segundo filho, esposa e trabalho, e, né? Esses aqui, entende? Às vezes você vai, para ser missionário em casa, ter que fazer escolhas muitas vezes que você realmente se sacrifica um pouco. Em prol do quê? De ter comunhão com o seu filho, sua filha, sua esposa. Esse é o primeiro ponto do cristão missionário. Você é batizado, meu pai e minha mãe. Você tem isso em você, não precisa fazer muita força não, é pedir para Deus. Deus, isso que o pastor está falando é difícil, por quê? Porque você é pecador, eu sou pecador. Não é fácil eu ver aqui o meu celular apitando 30 minutos para a entrada do time no jogo da Libertadores. E a minha filha, pai, conta mais uma história. Aí apita de novo, eu sei que falta 10. Pai, tá tão legal, conta o final. A tentação que dá, amanhã eu conto, agora o papai tem que fazer uma coisa muito importante. Mas eu sei que eu estou mentindo para ela, que não é tão importante assim. Tá, filha? Aí você pega o celular e joga para longe, né? Porque ele vai ficar apitando, né? Aí vai apitar quando sai gol, você fala, será que é nosso? Será que é do outro, né? Então, é difícil que a gente é pecador. A gente quer usar essa desculpa do tempo de qualidade para ter tempo para as outras coisas nossas. Então você tem a tentação de não, eu quero, não. Aí você tem que abrir mão. E você consegue por quê? Mesmo sendo pecador, a gente tem o Espírito Santo. Você tem que reconhecer que na sua vida você tem o Espírito Santo que te faz ser um pai assim, uma mãe assim, um marido assim, que prioriza a sua casa e que quer ter comunhão com a família. Não só tempo de qualidade, mais que tempo de qualidade. Quer ter tempo de qualidade, quer ter tempo ruim, quer ter tempo bom, por quê? Comunhão, família é isso, não é só qualidade. Às vezes é tempo ruim mesmo. É um dia que você brigou, mas você estava lá do lado, entende? Como é diferente isso? Mesmo num tempo ruim com seu filho, é melhor do que tempo nenhum.
Sabe, aquele dia ruim com seu filho é melhor do que tempo nenhum. É melhor do que ele lembrar, meu pai estava jogando bola e eu estava em casa brincando. Não, mesmo aquele tempo ruinzinho ali, seu filho vai lembrar que você estava lá com ele no dia ruim, no dia que vocês brigaram. Porque comunhão é assim, gente, família é assim. A gente fica tempo. E pastor Mário, o que isso tem a ver com missão? Tem a ver com missão que só é bom missionário quem é missionário em casa. Por quê? Porque o seu vizinho que vive nessa ideia de que a gente falou antes, que vive nessa ideia moderna, ou melhor, contemporânea, ele vai analisar a sua família e vai dizer, cara, mas o que essa família tem aí que é diferente, né? Eu ouço uns gritos lá, eles brigam também, igual, nesse ponto é igual a minha, mas eles têm uma liga que eu não tenho aqui em casa. E o seu vizinho vai dizer, mas eu passo tempo de qualidade com meus filhos, eu sou organizado, não falta nada, mas ele vai dizer, o que aquele pai lá? Porque eu vejo aquele pai, às vezes, está deitado na grama com a filha ali no apartamento. O que esse pai tem? Será que ele fez algum curso? Eu vou seguir ele no Instagram para ver o que ele anda seguindo, né? A pessoa fica assim com você, que é um pai e uma mãe missionários, que tem comunhão em casa, que é um lar de verdade, um lar que tem amor, que tem briga, que tem perdão. E eles vão se aproximar de você, ou um dia você vai se aproximar deles e eles vão dizer, é isso que esse cara tinha. Descobri que ele vai numa igreja. Então, o missionário é missionário quando ele diz, Deus, tudo é teu, nada é meu, obrigado porque eu tenho, e agora eu vou ser o melhor que eu posso ser em casa. E com meu vizinho também, e com meu colega de trabalho, e com todo mundo ao meu redor. Não precisa ir para a África para ser missionário, é só você viver isso que a Bíblia nos ensina. Agora eu vou entrar nesse ponto final da comunhão. Você, para dizer que a sua comida especial é a torta capixaba, de novo, é porque alguém fazia ou comia com você. Sabe o que é triste? Vai numa escola dominical, quem que vai dar aula amanhã no culto? Pergunta para as crianças, qual é a comida preferida? Você vai ver que muitas vão dizer, McDonald's. Olha quando eu falo de comunhão em casa, tá entendendo? É Pizza Hut. É McDonald's. É Burger King. Entende? Não vai ter aquela lembrança que a minha avó fazia um quiabo com frango delicioso. O máximo de lembrança é, eu e meu pai, a gente ia no McDonald's de vez em quando e era legal. Mas entendem como a gente tem que resgatar algumas coisas? Que a comida preferida tem que ser aquela que você come quase toda semana. Não é aquela coisa especial de sair de casa e ir para um lugar legal comer. É aquela coisa assim que lembra a sua vida com o seu pai, sua mãe e sua família. É aquela comunhão. Quiabo com frango minha avó fazia sempre. Não tinha assim, um evento especial. Não, era sempre que tinha, né? Então, eu lembro do cheiro dela, eu lembro dela cortando o alho. Aquela coisa corriqueira. Aquela coisa de família. Tá? E aí a pergunta que eu faço é, essa pessoa que comia essa comida com você, está na igreja hoje? As pessoas que tinham comunhão com você nessa comida aí, estão na igreja? Você não queria ver elas tendo comunhão com Jesus, com a Santa Ceia? Isso é o sonho, né? Porque eu quero que as pessoas que eu conheço vão para o céu, para quando ressuscitar todo mundo, a minha avó poder servir o quiabo com frango lá na Nova Jerusalém. Não vai ter só tutano e carne igual Isaías, né? Vai ter quiabo com frango. Eu vou poder matar a saudade da minha avó. Agora, é triste quando a gente fala assim, lá na Nova Jerusalém, será que vai ter McDonald's? Quem faz a comida do McDonald's ama você? Vejam como é complicado você começar a trocar essas coisas, né? Que McDonald's é bom, é gostoso, minha filha adora. Mas assim, quem faz? Ela não sabe. Então você perde essa conexão, né? Agora, quem fazia a torta capixaba? Quem fazia o seu churrasco? Geralmente é seu pai, sua mãe. Então, isso nós precisamos dar para os nossos filhos. De que a gente tem tanta comunhão com eles, que quando daqui 20 anos um pastor perguntar para os seus filhos qual é a comida preferida, eles mencionem algo não que você comprava ou que você levava, algo que você preparava, algo que eles viam você cortar o alho e você pedir ajuda para eles. Essa é a comunhão que nós precisamos ter. E aí, nesse ponto, meus irmãos, eu trago o exemplo do churrasco gaúcho.
O churrasco gaúcho é aquela tradição passada de família para família, que eu não entendia quando era pastor em Passo Fundo. Eu dizia, cara, o churrasco gaúcho é o maior sinal, entre aspas, de incompetência. Por quê? Olha o quanto de carvão que eles gastam por domingo. Olha o tempo que eles gastam. E olha o tempo servindo para comer em pouco tempo. Eu não entendia, porque eu dizia assim, gente, o nosso jeito paulista é muito mais fácil. É menos energia, conversão de energia em calor é bem menor, você aproveita melhor o combustível, o tempo é rapidinho, porque é uma grelha lá, meia hora está tudo pronto. Você serve, come e deu. Agora o gaúcho não. Para começar, 3 horas de preparação até servir a mesa. Mas aí, ainda bem que eu não falava nada. Eu era pastor em Passo Fundo, aquilo me irritava um pouco, porque o povo falava, pastor, culto de 1 hora, porque a gente tem que fazer o churrasco. A palavra de Deus tem cronômetro agora, né? Tem que acabar, pastor, o culto tem que acabar às 10 da manhã. A gente tem 2 horas para fazer o churrasco. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a entender por que o gaúcho tem isso do churrasco. Eu comecei a ir nas casas, e aí você vê o pai de família preparando a carne, espetando, pede ajuda do filho mais velho, vai fazer no fogo. Será que o menino sabe fazer? Aí o pai vai, não, filho, tem que fazer assim, assim, assado, né? Prepara ali. O mais novo, filho, espeta a linguiça. Linguiça você sabe. Aí o filho mais novo espetando a linguiça. As meninas lá na cozinha cortando o alho, fazendo a salada, preparando todo mundo. E aí o churrasco fica pronto. Aí eu pensei, não tem como não gostar de churrasco, porque essa criançada toda lembra do pai. Lembra do clima do domingo de manhã. Então, vale a pena gastar mais carvão, ficar mais tempo lá na churrasqueira, porque é um enredo familiar. É isso que é comunhão, entendeu? Foi tempo de qualidade que os gaúchos passaram? Porque assim, gasta mó tempão. Você vai falar, não é tempo de qualidade, é um tempo desperdiçado. Era melhor fazer rapidinho e sei lá, assistir um filme, né? Não foi um tempo de qualidade. Foi um tempo. Eles gastavam um tempo fazendo comida. Entende o que eu quero dizer com passar tempo com seu filho? Com a sua família? E isso é missão, né? Então analisa a sua família depois. Seu filho fala o que da comida preferida dele? Se ele falar alguma coisa que outros fazem que não é você, talvez é hora de repensar um pouco o caminho missionário que a gente dá para nós mesmos, tá? Adiante. Nesse ponto, gente, então, algumas... Que horas são, pessoal? Algumas pinceladas missionárias. Forma prática. Olha só como não é difícil fazer missão. Não precisa entregar folheto se você não sabe. Você quer evangelizar alguém. Pensa assim, alguém do seu trabalho. Alguém da sua vizinhança. Convida ele para uma refeição. Comida você sabe fazer. Servir você sabe servir. Convida essa pessoa para comer na sua casa. Abra as portas da sua casa. Sirva uma refeição para essa pessoa. Crie um vínculo ao redor da refeição, de uma comida. Use a mesa da sua casa como o maior centro missionário que você tem, tanto você e seus filhos, como você e a sua vizinhança, ou você e seus colegas de trabalho. Faça da cozinha da sua casa não um espaço privado, mas um espaço semipúblico que você recebe pessoas que vão bater na sua casa pedindo ajuda. Os colegas dos seus filhos, eles vão para casa, né? Vão levar a fazer trabalho de escola na sua casa. Não seja aquele pai que se ausenta e pede pizza e vamos lá. Seja aquele pai que está lá, molecada fazendo a comida, vai lá fazer comida, chama os amiguinhos dos seus filhos, as amiguinhas, come junto, dá risada com eles, participa daquele momento de amizade dos seus filhos e das suas filhas. Os amiguinhos dos seus filhos vão voltar para casa dizendo, pai, foi mó legal lá na casa do fulano. Por quê? A gente comeu uma comida que a gente até ajudou a fazer, foi bem interessante, eu nunca cortei alho na vida, pai. Sabe? Eu nunca ajudei a fritar uma cebola ali, o tio me colocou lá, mas filho, você gostou? Que em casa você não faz? Não, mas lá foi legal, pai. Né? Lá foi legal. Entende o que eu quero dizer de usar a cozinha? Tudo isso a gente sabe fazer. A gente consegue fazer isso. Não tem nem que fazer curso de teologia. Então, usa da mesa, da comunhão, como seu espaço missionário.
Eu aplicava isso quando eu era pastor de congregação, quando eu era pastor de verdade, né? Que a gente está na hora luterana, é um pastor e não é, né? Eu não celebro o culto, não dou Santa Sé, no meu trabalho realmente não precisaria ser um pastor, poderia ser um teólogo, por exemplo, né? Pastor mesmo, pastor é aquele que está celebrando o culto, né? Eu era capelão da Ubra, também não é bem... Meus colegas não gostam que eu fale isso, né? Mas realmente não era realmente um trabalho pastoral, não tinha um rebanho, né? Eu era mais um missionário mesmo na Ubra, né? Não tinha um rebanho. Mas quando eu era pastor de congregação, uma coisa que funcionava, por exemplo, além de chamar pessoas em casa, né? Em casa a gente usava, alguns até chamavam a gente de doido, né? Alguém batia lá, pastor, não tem onde ficar. Tá, fica aqui uns dias, né? O pessoal lá do bairro, né? Então a gente abria a casa mesmo. E aí comia com a gente, né? Então eu fazia, por exemplo, no Natal, dia 24 de dezembro, ou 31 de dezembro, né? A gente marcava lá o culto de Natal, mas vinha pouca gente. Eu nem fazia pressão, não, tem que vir todo mundo. Eu sabia, não quer viajar, vai. Não está na Bíblia que véspera de Natal tem que estar na igreja. Nem no Natal, não está na Bíblia. Está na Bíblia o quê? Domingo, né? ou o culto. Não, Natal vai viajar, vai em paz, né? Não criava problema. Mas sempre tinha uns que vinham. E eu dizia, e depois do culto da véspera, a gente vai fazer uma jantinha aqui na igreja, para passar a meia-noite ali do Natal e do Ano Novo. Vinha gente. Vinha o seu Arnor, que era um senhorzinho já de idade, né? E luterano de berço. Os que passavam sozinhos vinham. E tinha um momento de comunhão ao redor da mesa na igreja. Na noite mais triste para eles. E os do bairro ali, que convivia no Narcóticos Anônimos, que eu também sabia que viviam tudo por aí sozinho, falava, 24, vem aqui, a gente vai comer. Alguns não vinham no culto, mas na hora da ceia aparecia. Porque dava aquela fissura da droga, né? Não tinha nenhum Narcóticos Anônimos funcionando, geralmente, mas eles sabiam que a igreja estava aberta. Que a gente ia passar a meia-noite ali juntos. Então você tinha lá uns 4, 5 narcóticos ali junto, com alguns membros, né? Mais solitários, que passavam o Natal. Era um dos melhores natais ao redor da mesa com esse povo que precisava de uma companhia. É difícil fazer isso? Não. Eu só tinha que sacrificar um pouco a minha família, que a gente não tinha aquele Natal a gente. Minha família é de São Paulo, eu não passava com meus pais. Eu dizia, pai e mãe, eu sou pastor. Então Natal é na igreja para mim. Se vocês quiserem, passam com a gente lá. Eles não vinham, mas eu estava lá. Então era algo simples. Outra coisa que a gente fazia era aquele membro que estava bravo comigo, eu percebia, né? Chamava para vir tomar um café em casa, porque ele não queria eu na casa dele. Não, pastor, não precisa vir aqui não, estou bravo, né? Não quer visita, né? Aí, o cara não vai deixar eu ir lá, ele está bravo, falei alguma coisa, ele não gostou, né? Eu dizia, não, vem aqui em casa, vamos jantar. Você quebra as pernas da pessoa, né? Ela vem. Aí, puxa vida, esse jantar tal, você está bravo comigo, abre o coração. A pessoa abre. Depois de comer uma carne ali, já está, né? A pessoa abre o coração. Então, a mesa é um bom local de fazer missão. Tá? Adiante. Alguém tem alguma dúvida? Que aí eu vou para os 5 minutos finais, mas aí tem um tempo para perguntas. O que vocês acham? É difícil fazer missão assim? Na família? Com amigos? Chamar ao redor da mesa? Alguém teria dificuldade de aplicar isso na vida? Chamar um vizinho? Colega de trabalho que está com câncer? Uma colega de trabalho que não tem, não sei, né? Cria os filhos sozinha, o marido largou. Uma sexta-noite chamar esse pessoal? O que vocês acham? Muito complicado ou não? Ou dá para abrir a casa e ter um momento? Tá, pastor, mas aí quando eu falo de Jesus, às vezes nem precisa falar de Jesus naquela primeira janta, é só criar o vínculo primeiro. Porque uma hora a pessoa vai pedir para você, cara, eu tô com um problema, você tem como me ajudar? Você tem. Eu conheço alguém que pode te ajudar, que é, né? Tá, pastor Mário, se a pessoa fizer uma pergunta que eu não sei responder de Deus. Gente, para fazer missão você só tem que ter uma coisa, batismo. E outra, coragem. Mas é aquilo que a gente fala no futebol, né? Você pediu contato, o contato vai vir. Tá, mas e se eu não... você joga futebol sozinho? Quando eu jogava bola quando eu era criança, né? Eu tinha meio medo, eu era volante, né? Ficava com medo de errar, né? Aí o técnico, o cara muito bom, ele falou, você joga bem quando não vale nada.
Você é o craque da volância. Quando vale 3 pontos no campeonato, você fica com medo, não se esconde. Qual é o seu problema? Eu falei, não, que tem medo de errar, né? Falei, cara, quantos jogadores tem no seu time? 11, você é só um. Se você errar, o outro cobre. Então, se alguém fizer uma pergunta para você que você não sabe, deixa um dia outro volante correr atrás das suas costas. Você vai dizer, eu não sei, mas eu oro a Deus que coloque alguém na sua vida que responda. Ou eu posso te dar o contato do meu pastor para te responder. Deixa que o pastor cobre a sua volância ali. Você não tem que saber tudo. Então, não tem que ter medo do contato. Você tem que descer para o play mesmo e fazer a missão. Se tiver algo que você não sabe, fala que não sabe. Fala que alguém vai poder te ajudar, tá? Uma dica prática para finalizar. Como que eu posso falar de Jesus numa janta? Você chamou o seu vizinho, ele não estava talvez esperando muito aquela janta. Ou um amigo. Você teve aquele momento de comida. Vem a sobremesa, né? A hora da sobremesa é a melhor hora para falar de Jesus. Você pega e fala, sabe por que eu te convidei aqui? Aí a pessoa vai dizer, não sei exatamente por quê. Não, eu te convidei aqui porque eu queria compartilhar o que eu tenho de melhor, que é esse momento de comunhão com a minha família. Isso é o mais precioso que eu tenho na vida. É isso aqui. Mas isso só tem preciosidade na minha vida porque eu tenho um Deus que me ama e é esse Deus que eu queria te apresentar hoje. E aí você fala de Deus para a pessoa. Mas eu não sei falar. Então você pega um livretinho dos 5 minutos com Jesus e lê a devoção do dia. Fala, desse Deus aqui que eu quero falar, eu vou ler aqui porque eu não sei falar. Lê a devoção do dia e entrega alguma coisa para a pessoa, uma Bíblia, um livrete. Essas coisas vão falar por você. Tá? Você pode fazer isso. Então na sobremesa fala, te chamei aqui porque eu te amo. E porque eu queria te mostrar esse Deus que me amou em Jesus, que pode ajudar a sua vida. Como ajuda a minha vida. Minha vida só depende dele. E a sua também pode depender. A pessoa vai ouvir você com bons olhos. Você vai chamar ela outra janta, outro dia para um almoço, 1 hora quando essa pessoa mal vê, ela está aqui na sua igreja. Você vai convidar ela para um culto aqui, para um programa de Natal, para os filhos dela virem participar. Porque você criou esse vínculo de comunhão com essa família, com essa pessoa. Alguém tem alguma dúvida? É muito extraterrestre isso? Missão como comunhão?